Olá, meninos do oitavo ano, esse aqui é o Cadê Meu Ponto? Estou eu aqui, professor Juliano, com vocês. Bem, vamos começar aqui o volume 6, tá? Do nosso plano de estudo tutorado. Já estamos no 6. Então, se você ainda não tem a apostila, vá lá no estudeemcasa.educacau.mg.gov.br e faça seu download. Se você já tem a apostila em mãos, abra para mim, por favor, na página 71. Na página 71 temos aqui algumas habilidades necessárias para se fazer as atividades. Eu vou ler, são apenas 3, é tranquilo. E eu vou explicar um pouco. Primeiramente, empregar de modo inteligível pronomes relativos. Who, which, that, whose. São esses aí, tá bom? Depois, construir sentido global de textos orais, relacionando suas partes. Né? Construir o sentido global. A primeira habilidade é você utilizar os pronomes relativos, que a gente conhece também como W8 questions, quando elas estão em perguntas, ou no meio do texto para separar orações coordenadas. Bem, o who significa quem, o which é qual, né? O that é o que, e o whose de quem, tá bom? E depois, construir o sentido global é dar sentido a um texto. Então, eu imagino que a gente vai escrever alguma coisa e a apostila nos dá algo sem informações necessárias e a gente vai ter que usar nossas informações para preencher isso aí. Depois temos aqui, por fim, explorar o uso de recursos linguísticos, frases incompletas, citações, expressões. Então, ou seja, utilizar, explorar os recursos linguísticos que a gente tem. Então eu imagino que aqui depois da apostila 6, o Estado imagina que a gente já tenha uma carga muito grande, que a gente sabe, inclusive, utilizar recursos aí, linguísticos em inglês. Tá? Não fica assustado, não. É isso mesmo. E não é difícil. Vamos partir para a próxima página, 72. Na página 72, reflita e responda as seguintes questões. Reflita, pense sobre, né? E responda. O que você aprendeu até agora com a pandemia? Responda em português, né? A gente vive esse período de pandemia, as aulas aqui virtuais, né? Como é que está sendo aí a sua vida, né? 2, temos aqui o que mudou na sua rotina durante a quarentena. Quais são seus novos hábitos aí? 3. O que você acredita que irá mudar com o fim da pandemia? O que vai mudar quando essa pandemia acabar? Obviamente, ela não vai durar a vida inteira, né? Então, imaginamos aí que uma vacina já está sendo feita, né? Está em processo e logo, logo ela estará acessível a todos nós. E aí? E depois disso, como é que vai ser? Bem, tem um texto aqui que é What is Coronavirus, tá? Vocês podem, inclusive, na própria apostila virtual, clicar aí no link que ele direciona vocês para o vídeo, tá? Que é o vídeo What is a Coronavirus. Bem, o texto, eu vou lê-lo aqui, tem um texto, obviamente que vocês já sabem sobre o que é, mesmo não lendo ele, né? Ou seja, ele fala sobre coronavírus. Eu vou ler para vocês podem fazer o seguinte, acompanhem a leitura e vejam, prestem atenção na pronúncia, tá bom? Primeiro, What is Coronavirus? Texto de Elizabeth Cox. For almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and the most isolated caverns. They finally found it here, in the Bath Institute cave. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Coronaviruses are a group of viruses cover the little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. There are hundreds of known coronavirus. 7 of them infect humans and can cause disease. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 cause a disease COVID-19 of a 7 human coronavirus for cause colds, mild highly contagious infections of the nose and throat. 2 infect the lungs, and cause much more severe illnesses. The 7th, which causes COVID-19, has features of each.
It spreads easily, but can severely impact the lungs. Bem, tá bem detalhadinho aí falando sobre coronavírus, né? E eu até vi no texto algumas curiosidades. Recentemente conheci uma pessoa que teve coronavírus 2 vezes, ou seja, ela passou pela primeira, ela se contagiou, né? Ela se tratou, saiu bem, né? Saudável, mas ela se contaminou novamente, né? E aqui eu vejo que ele está falando de 7 tipos aí de coronavírus que podem infectar o ser humano. Então, aquela lógica de quem tem não tem mais porque desenvolveu anticorpos, ela só vale para um desses tipos aqui de coronavírus, né? Você pode ter ainda outros. Então, a gente tem que ficar sempre atento, né? Continuar aí o nosso processo de isolamento. Na outra página, temos aqui o restante do texto. Bem, eu não vou ler porque o texto ele é longo, e aí o vídeo vai ficar enorme. Mas ele também fala, ele tem várias palavras que estão em negrito. E essas palavras em negrito, vocês podem encontrar o significado delas no glossário logo abaixo. Tá ok? Immune, replicate, mutations, ou seja, ele está falando ainda do coronavírus de maneira bem explicada, inclusive. Esse texto é muito bom, tá? Texto muito bom. E aí a gente, depois de ler, ou seja, a parte mais longa aqui da nossa atividade dessa semana é a leitura mesmo, tá bom? Porque a atividade mesmo são 3 questões. A primeira é algumas dicas que você diga o que você entendeu sobre coronavírus. Sua origem, características e formas de contágio. Bem, como a gente sofre todos os dias uma avalanche de informações a respeito da pandemia e do coronavírus, vocês conseguem responder isso aí mesmo sem ler o texto. Podem responder em português. E depois está assim, como não se contaminar com coronavírus? A partir do texto, seus conhecimentos, liste 4 métodos eficazes para evitar a infecção. Então aí vocês vão voltar no texto e vão achar 4 para mim, tá? 4 formas de não se infectar, tá bom? E a 3, vamos lá para os pronomes relativos, tá? Retorne ao texto, procure e sublinhe os seguintes pronomes. Vai lá, who, where, that, which and when, tá? Traduzindo aqui para vocês, o who é quem, o where é onde, o that é o que, o which é qual e o when é quando. Em seguida, combine as palavras abaixo com suas definições, adicionando o pronome relativo apropriado, who, where, that and when. Então eu tenho aqui 4 palavras. Um é Chitu-Cave, que é a caverna de Chitu, que fica lá na China. Scientists, os cientistas. SARS-CoV, que é um dos tipos lá do vírus Covid. E infection, que é infecção. Bem, vocês vão preencher para mim. Tá vendo que tem uma lacuna em cada uma delas? Ou seja, o que é... Eu quero explicar. O que é Chitu-Cave? Ou seja, a caverna lá da China. Então vocês vão achar para mim qual é a definição em inglês de Chitu-Cave. Aí vocês vão enumerar para mim. Então, se Chitu-Cave é número 1, a explicação de Chitu-Cave vocês vão enumerar para mim. Qual que é? Elas estão embaralhadas aí. Pode ser a primeira, pode ser a última, tá? E em cada explicação tem uma lacuna. E essas lacunas elas serão preenchidas com os pronomes relativos, tá? Então, Chitu-Cave. Chitu-Cave, imagina em português, vou fazer em português para ilustrar melhor. A caverna de Chitu é um lugar quem? É um lugar o quê? É o lugar quando? Ou é o lugar onde apareceu o vírus? Então é isso que eu quero, tá? Usa qual que é o correto aí, o pronome relativo correto. Quando vocês terminarem, tira uma foto, manda para o meu WhatsApp, tá? Ou para o meu e-mail profissional, que é Juliano Professor Ing, tudo junto, @gmail.com, ok? Dá uma curtida aí, faça seus comentários, comente, se inscreva e a gente aí se encontra aí na próxima aula, tá bom? Ficamos por aqui, bye bye!